bem, é bom coletivamente, e um time que tem alguns destaques individuais. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar da Copinha, passar pelos gols, pelo chaveamento. O Palmeiras, que tem um timaço, que ganhou tudo na última temporada das categorias de base, mas está super desfalcado. Tem 7 jogadores convocados para a seleção sub-20. Vamos começar falando de Palmeiras, já estão com o Palmeiras aqui no nosso telaço, para falar da oficialização, do anúncio do Ricardo Goulart. Ana, é atacante ou é meia? Tranquilinho, toma aí pra você. Você ficar esperta já. Dá para acordar. Ele joga posicionado como um meia, mas joga de atacante, vai. Vamos dizer assim, vai. Essa aqui é a imagem que o Palmeiras colocou nas redes sociais. Bem-vindo, Ricardo Goulart, que já vinha se tratando no Palmeiras. No finalzinho de outubro, ele passou por uma cirurgia para corrigir um problema de cartilagem no joelho direito. No final de outubro, previsão de uns 4 meses, mas o Felipão, para não botar pressão, falou, fevereiro, março, vamos ver. Não dá. O Palmeiras tem alguns nomes importantes que não estão dentro dos inscritos do Campeonato Paulista, né? A gente pode citar o Moisés, o Jean, que renovou hoje, enfim. Tem o William machucado, que não teria como... Esse é mais distante, né, o retorno. Mas o que a Ana falou é legal, quando a gente fala do Goulart, porque ele combina muito com o que é o estilo do Filipão nesse Palmeiras. É um jogo ainda mais direto, que pode ter um cara de área e um segundo definidor. Ele arma muito pouco, mas o Palmeiras trabalha pouco a bola nessa região do campo. O problema é que pesa pro Lucas Lima, que está na mesma região, por mais que seja completamente diferente. Pesa Scarpa, por mais que ele consiga jogar deslocado pro lado, se for necessário. Zé Rafael, que também joga partindo do lado, se precisar. Mas o Filipão prefere o cara de lado agudo, o cara que vai pro fundo, que cruza a bola na área. Ele não usa tanto meia. Ele não usa tanto meia pelo lado, né? Então, usar a camisa 11, que estava vaga desde a saída do Keno. E ele já está em casa, né? Primeiro porque está se tratando lá há alguns meses. Ele jogou no Cruzeiro com o Matos. O Matos era dirigente de futebol. E na China com o Felipão. Vamos ver alguns números do Ricardo Goulart. Nova contratação do Palmeiras, que conseguiu um acordo bom com os chineses. Porque se falava muito do alto valor do salário do Ricardo Goulart, o Palmeiras vai pagar um salário dentro do teto do clube. É uma loucura. E os chineses vão pagar mais do que o dobro do que o Palmeiras paga. Não é a mesma situação do jogador, ele está completamente ativo, mas lembra um pouco o Conca, quando ficou uma temporada no Flamengo, com o Flamengo pagando uma parte, 25%, digamos, do salário. Porque o que sobra para ser pago pelos chineses, para ele não estar lá, é muito alto. Surreal, é inacreditável. A gente botou aqui, quando a gente vai falar de jogos do Goulart com o Cruzeiro e lá na China, aqui são números totais dele, ó. No Cruzeiro, 99 jogos, 34 gols, 3 títulos. Foi bicampeão brasileiro e campeão estadual. E aqui pela China, 157 jogos pelo Guangzhou, né? Evergrande, 103 gols, um belíssimo número, bela média. E 8 títulos, conquistou a Copa Liga Asiática, que é importante, sob o comando do Felipão. E antes disso ele foi campeão Série B com o Goiás, campeão estadual com o Goiás. O primeiro grande trabalho dele foi o Goiás, né? E aí o Cruzeiro você tem uma dimensão nacional. Anderson Moreira era o técnico? Quase certeza. A trajetória dele desde a Série B é sempre uma ascendente, sempre crescente. Sim, e o legal de dividir o trabalho dele na China é que nas últimas 3 temporadas ele entrega mais de meio gol de média por jogo. É incrível, né? É excelente. A média... A gente pode debater N questões. Não é um camisa 9. Assim, é que ele está no principal time, então tinha um destaque maior, tinha mais gols por temporada, porque o time tinha uma ascendência sobre os demais. Chegou a ser hexa ou hepta campeão seguido, o Guangzhou, o Evergrande, o time dele. E ele transformou o Guangzhou, né? Já era um time muito importante e ele, nessa trajetória recente, ele transformou o Guangzhou. E ele tem uma coisa... Eu acho que o que vai ser nesse primeiro momento para ele no Palmeiras é o fato do Palmeiras não precisar dele, entende? Ele não tem que chegar lá para resolver a vida do Palmeiras. Ele vai ajudar, óbvio, né? É a maior contratação da temporada do Palmeiras. Mas ele não vai chegar lá com a pressão, olha, já tem que jogar a semana que vem. Ele pode se recuperar, ele pode alternar, ele pode jogar 60 minutos no primeiro momento, 45, 30. Pode fazer recuperação plena na questão da... Exatamente. Todo mundo, inclusive, no Palmeiras pode fazer isso, né? Eu acho que esse é o ponto bem fundamental. E o Palmeiras também trabalhou isso sem pressa, né? Ele estava se tratando lá, de vez em quando aparecia, não, tá só tratando aqui, imagina, daqui a pouco ele volta, sem pressão nenhuma, nem em cima da diretoria, nem em cima dele, foi no tempo necessário para levar e conseguir um acordo bom. É excelente, caro, mas é muito bom do ponto de vista do Palmeiras. É caro pro padrão Brasil, mas é sem custo
É o salário. diluível, digamos, no que é a estrutura do Palmeiras hoje. E tem Pagar uma um opção salário de- que, pensando no salário 100% dele, é quase que simbólico. Né? Não é a nossa realidade, mas é ínfimo. Quase só Pensando deixar. a longo prazo também, se ele for muito bem, tem a opção de contratar Permanência, sim. por um valor alto, mas também. Enfim, a informação eu não tenho, talvez vocês tenham aqui, se ele estendeu o vínculo lá para ficar um ano emprestado aqui. Porque, se não me engano, o contrato dele acabaria 2020, não é? O contrato dele lá? em 2020. Eu acho que é isso, tá? Porque Não assim, tenho é muito certeza, comum não. na Europa, e hoje em dia a gente já Não tenho certeza. vê de vez em quando aqui, quando o jogador é emprestado por uma temporada, ele estende o vínculo, né? Para que o clube que está emprestando não perca Acho que duração de contrato. um ponto legal também de observar o Goulart é o que vai ser o Felipão, o que vai ser o time do Felipão, né? Porque, cara, dá pra pensar várias alternativas de time. Tem, sei lá, 3, 4 possibilidades de jogar. Porque se por um lado a gente fala tanto da questão da posse de bola, tem que ter a bola, não necessariamente esse time do Palmeiras precisa ter a bola. Não Primeiro vai porque tem o ter. Felipe Melo, que estica muito rápido essa bola, esse passe longo. Ele não tem mais aquele meia que precisa ficar segurando a bola para administrar para atacante. Ele tem o Dudu que volta muito rápido para pegar essa bola e distribuir rápido para os atacantes. Ele tem o Bruno Henrique que faz o corredor para essa chegada do Goulart. Ele só tem depende de muita uma. Eu possibilidade. acho que tem uma função no Palmeiras que está em aberto, que é a ausência do William. O 9, né? Não, na verdade, o William, assim, no seguinte sentido, se o cara. Você tem o Dudu de um lado, Sim. tá? Eu acho que o Filipão não vai usar um meia no outro lado. Eu também acho que não. Acho que ele vai usar Goulart, um dos 9 do elenco, a princípio o Daverson, por tudo que representa e pelo estilo dele de ligação. E é um cara de que disputa consegue da primeira segurar a bola pro Goulart chegar, Exatamente. pro Dudu chegar, pro Bruno Henrique chegar. Pra E mim, quem o vai único ser do outro peso lado? é o cara do outro lado. É uma afirmação do Carlos Eduardo rápida, é uma oportunidade pro Felipe Pires, enfim. E- Eu não vejo esse Palmeiras Scarpa. O tentando Dudu se- joga bem dos dois lados, né? Inclusive ele inverte durante os jogos. Mas pelo lado direito, todos os técnicos que tentaram colocar o Dudu pelo lado direito, ele joga. Aham. Mas não é ali, não flui. Mas o Carlos Eduardo, ele não joga melhor na esquerda? Depende. Eu lembro no Goiás isso que eu ia ele, falar. ele também conseguindo jogar Porque pelo pra lado mim são os direito. dois com mais essa característica que você citou. Não tô dizendo que é o Sim, meu mas time é que ideal. você chegar e jogar Mas bem. dentro desse seu raciocínio. É como se tivesse essa vaga para ser disputada realmente. Então, nessa linha que você colocou, não é nem o Zé Rafael, nem o Scarpa, Não. Porque eles são nem meia. o Lucas Lima. Mesmo que eles partam do lado do campo, o Lucas Lima é centro. Para mim, quem toma o lugar dele é o Goulart. O Scarpa é lado. O Scarpa pode fazer lado. O Zé Rafael é mais centro. Não, ele no Bahia jogava partindo da esquerda. Mas ele chegava muito centralizado perto Porque da área. fazia Porque diagonal. e não tinha essa Mas necessidade, não é não lá tinha no esse fundo, atacante né? A preso. diagonal ali no... Diagonal para frente da área. É. Sim, sim. Só que não precisa. Mas aí o Goulart não detona ele. Se o Filipão quiser um time que fique um pouco mais com a bola, é possível ter o Zé Rafael partindo de um lado do campo, só que aí você tá empurrando o Dudu lá pro lado direito. Exato. Cara, Já tem é uma a primeira- ferramenta hoje no Globoesporte.com, no site, para você escalar 3 possibilidades de times. E as 3 escalações, São sem repetir incríveis. jogadores, são 3 times muito bons. Ué, assim, os que sobram tem E ainda espaço tem nos sobra. outros. Os E que ainda tem sobram sobra. ainda vão se realocar no mercado e vão ter oportunidade durante a temporada. Tem jogador bom. Para mim, o maior problema de todos esses é o retorno do Rafael Veiga. Fez um baita 2018 e, assim, não tem onde encaixar, cara. Não tem. E é um baita jogador mesmo. Fez Porque uma assim, baita temporada. você precisa ter um elenco forte. Precisa. Mas o cara que é reserva do reserva, o cara que dependendo da competição não tá nem inscrito, Começa a complicar. Mas É eu acho que, muito além difícil. disso, eu fiquei pensando muito na situação do Lucas Lima, porque 2018 já foi difícil pro Lucas Lima encontrar um lugar para jogar. Ele foi jogar no time do Brasileirão. Porque o time da Libertadores, não é que ele não jogava, ele não era titular no time da Libertadores. E nessa formação de um time com um meio campo mais forte e mais velocidade, eu não sei se vai entrar o Lucas Lima. sim. Olha, saiu o Ricardo Goulart assinando até o nisso, contrato. Até o Lucas Lima, que eu acho que é um dos meias mais legais do futebol brasileiro. É difícil. É difícil você pensar o time com É ele. impressionante. E aí dá pra usar o clichê, o Ricardo Goulart cai como uma luva No esquema do Filipão. no que o Filipão desenhou nesse Palmeiras. E o que é incrível é que o Palmeiras, além de se reforçar demais, ele não permite que alguns rivais se reforcem. Mas Alguns isso pouquíssimos que teriam condição de isso contar é com esses prática jogadores. do Matos. Ele sempre trabalha nessa linha. De tirar dos rivais e de não reforçar os rivais, desde sempre. Sempre foi uma lógica do mercado para ele. Deixa eu dar 2 informações do torcedor do Palmeiras. Uma, eu falei do Carlos Eduardo mais pela esquerda, mas não, o Rafa tem razão, ele joga muito pela direita. É. Pelo Goiás jogou muito pela direita. Outra, em 5 semanas, marca no calendário, ele vai ser entregue para o preparador físico. 5 semanas. Nesse período ele vai perder o quê? Alguns treinos táticos, início de campeonato estadual, tá tudo bem. O que interessa na temporada ele vai estar pronto. Libertadores, início de março. A fase de grupo. É.
Acho que ele já vai estar. Já vai estar. Acho que o final de fevereiro é o prazo ali para ele estar E a pronto. gente tem que lembrar que a temporada brasileira ela tem 2 semestres, né? Tem a janela do meio do ano, que leva um monte de gente também. E o Palmeiras parece que também está se antecipando em relação a isso. O Palmeiras vende quando quer, né? Vende se quiser também, tem essa. Mas o que me parece é que o Palmeiras está se antecipando em algumas coisas. Vamos ouvir uma palavrinha do Ricardo Goulart, falou com a TV do Palmeiras. Uma felicidade muito grande. Eu agradeço aí o esforço que o Palmeiras fez. Ficou bom em ambas partes. Agora estou vestindo essa camisa aqui que tem uma história muito linda. Espero ser muito feliz aqui. E vou fazer o meu melhor para continuar essa história maravilhosa que esse clube tem. Não vai faltar dedicação, vou fazer o meu melhor dentro de campo. Não vai faltar empenho. Que a gente seja muito feliz junto. Grande abraço, rapaziada. Tamo junto. Tá aí, Ricardo Goulart, já com a camisa nova do Palmeiras. Então, pra gente amarrar ele assim que tiver condições físicas, bela contratação. Bela contratação. Grande. Eu acho que, pelo que é o time do Filipão, chega para pegar a posição, jogar e acabou, entendeu? É um segundo atacante, um cara que se movimenta, mas define muito dentro da área. Dizer isso sobre qualquer jogador nesse time do Palmeiras é dizer muito, né, Ana? Dizer o quê? Que ele vai chegar pra jogar, pra se titular. Cara, é uma bomba isso. É porque é muito pesado. Todo mundo está ali para jogar. Qualquer jogador do Palmeiras, esse cara vai jogar. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Nessa ferramenta do Globo Esporte, qualquer jogador ali seria titular em praticamente qualquer time. O Palmeiras tem um ponto para evoluir nessa temporada. Tem alguns, mas acho que um importante que é a dupla de zaga. Tem uma dupla muito boa, que é a Luan e Gustavo Gomes, mas eles precisam ter um pouquinho mais de velocidade para ajudar justamente esses caras da frente que são rápidos. Porque senão a bola trava ali no meio com o Felipe Melo e o Bruno Henrique, e aí trava num segundo momento. Então acho que isso faltou um pouquinho ano passado, e eu acho que esse é um ponto a evoluir esse ano. Eu acho que o Luan tá na hora de tomar o quê? Não sei nem desligar isso. Tá na hora de ir dormir. Essa aí a gente espera, tá tranquila, né? Deu certo? Eu não sabia nem que despertava isso. Não sabia, não. Espero que não tenha colocado no soneca, senão daqui a pouco vai tocar de novo. Saberemos em poucos minutos. É isso, então. Falamos bastante do Ricardo Goulart, um pouquinho desse Palmeiras, que realmente é um elenco impressionante para disputar tudo que terá pela frente na temporada. Isso é muito bom. Sim. É que assim, você tem um controle, e o Filipão mostrou uma capacidade imensa em 2018, só que o Palmeiras cresceu o elenco. Né? Então tem mais gente ficando de fora. E é um de fora dá de fora. E esse pessoal demora a jogar. E fica um pouco mais incomodado do que o normal. É então, que é difícil de administrar. Num cenário mais ideal, mais competitivo, seria legal ter meia dúzia de times, 12, 20 times, que tenham também elenco para montar 2 times competitivos. Né? Mas você sabe que o mais legal desse começo de temporada é que tem perspectiva positiva do futebol esse ano no Brasil. Claro que tem vários problemas, mas se por um lado nem todo mundo consegue montar 2, 3 times, tem técnicos criativos, tem jogadores que se colocam para jogar em mais de uma função. Então eu acho que para mim pelo menos, nesse momento a perspectiva é de uma temporada positiva no nível técnico. Eu acho que vai ser um pouco melhor do que foi a temporada passada, que não foi tão boa. E já foi melhor do que a outra da Copa do Brasil, tão né? legal com eles. Não foi tão boa, foi legal. Mas compara com a do outro ano, da Copa do Brasil, que teve, acho que Botafogo, Grêmio, que era aqueles times que ficavam jogando pelo 0-0, pelo gol fora de casa. E eu acho que já teve um pouquinho de melhora para a temporada de 18. A minha perspectiva agora é de uma temporada melhor. Pode chegar no meio do ano e falar, Thiago, eu tava louca. Sabe não é nada bom. Sabe qual é o problema? Mas a perspectiva é muito positiva. É que eu não acho que, no fim das contas, a responsabilidade final esteja só na comissão técnica. Claro, lógico. E, assim, quem tem muita a caneta, coisa, indica o rumo da temporada. Eu também acho. E eles abandonam um barco antes da hora, eles derrubam o comandante antes da hora. Manda técnico embora, desiste de jogador. E isso a gente não faz a menor ideia, porque a gente ninguém vai controlar o resultado nos primeiros 3, 4 meses do ano. E assim, uma coisa que eu acho que a gente pode cravar mais uma vez, vai chegar em abril, maio, início do Brasileiro, e dos 20 da primeira divisão, 5 vão ter trocado de treinador. Então assim... Aí você já joga a ideia de que o ano vai ser um pouco melhor, já fica meio balançado. Mas tem momentos em que a troca é necessária mesmo, né? Tem. Mas a gente tem mas se você pegar, são 30 trocas no ano. Olha, 3 foram muito boas. Então não é tão bom trocar, entendeu? Sim, 27 foram ruins, entendeu? de demissão que é para dar uma resposta pro torcedor. Sem dúvida. Mas tem bons casos de treinador que começa mal. Sim, o cara que demite é torcedor.
A gente falou isso algumas vezes aqui. Né? Exemplos de treinadores que começaram mal, mas que a diretoria bancou, enfrentou a corneta do torcedor, a corneta interna, e que depois melhorou muito o trabalho. Uma coisa que a gente cita muito, e acho até que talvez aumente a pressão, não seja nenhum um bom papel fazer isso, mas é a situação do Jardine, que mal começou a trabalhar. Ué. Quem? O Jardine, o André. Ah, Jardine sim, no não. São Paulo. Jardine é uma Os pressão... 5 jogos do último ano, o que foi o torneio da Flórida agora, completamente descabido. Tem isso também, mas de você carregar, né, o final da temporada passada para o início da nova temporada. Ele nem era o treinador, e ele pensa futebol de uma maneira completamente diferente do Aguirre. Mas é ele porque não o mudaria elenco do São rumo. Paulo também se mostrou um elenco que não é mais tranquilo para trabalhar. De fora, tá? Dos 10% que a gente sabe. Então, esse lastro negativo, entre aspas, que tem de, o jogador torce o nariz quando vai pro banco, não sei o quê. Isso leva pro técnico que chega um problemaço. Porque o cara fala, ele não vai conseguir controlar esse cara, ele não vai conseguir controlar o vestiário. E na nossa cabeça, nossa aqui, que sabe 10% do que está acontecendo lá dentro, a gente já cria todo ele não consegue mesmo. E aí vai se minando, e aí as pessoas também vão minando. E aí muitos dirigentes acreditam muito mais no que a gente está falando do que nas próprias convicções. E aí nessa vem demissão, troca isso, troca aquilo. Quem vai passar por isso é o Sampaoli. Não estou furando espelho não, tá? Mas quem vai passar muito por isso é o Sampaoli. Porque ele já está contratando lá 1, 2 estrangeiros. A gente já viu alguns técnicos no Brasil que fizeram isso e depois tiveram dificuldade. Em algum momento, os jogadores que não estão acostumados com a metodologia de trabalho dele já vão torcer o nariz, sabe? Porque ele dá muito treino, porque ele para muito. Não teve uma porque ele história joga de que muito, o treino não é sei puxado o quê, em excesso? porque para muito o treino. Sim, já teve isso. Para Mas muito. aí tem algumas questões, né? A gente chega cedo aqui e conversa sobre o que a gente vai falar no programa hoje. Aí vem o Rafael e bagunça tudo. Incrível. Eu acho Ela que importante falou, esse tema. incrível. Vamos fazer o Joinha de seguinte. titular pro Rafa. Ela derrubou o espelho. Rapidinho, Jardine e São Paulo têm desafios completamente diferentes. O São Paulo vem para colocar uma filosofia de jogo. E não tem estrutura, não tem elenco por enquanto para fazer isso. E essa questão do treino tem um outro ponto que a gente pode tocar. O Jardine, o trabalho dele é vencer, né? É dar resultado. Ele não vai conseguir mudar o estilo de jogo de São Paulo agora. Mas isso é um problema. Se ele não conseguir... O Jardine não pensa Se ele futebol estiver como pensando a Aguirre. longo prazo, ele não vai conseguir, eu acho. Eu acho que ele tem um desafio de curto prazo A antes. pior parte é ter que entregar Pra se resultado manter. no início de fevereiro. É ter um clássico na terceira rodada com o Santos e na semana seguinte estrear na Libertadores. Velho. Mas eu acho que o Jardine tem esse Pesadíssimo. desafio, que é complicadíssimo. E assim, é um Injusto, elenco melhor? inclusive. Justo, é melhor. Mas é um elenco formado, as principais peças, boa parte da espinha dorsal é nova, acabou de chegar. Tem um goleiro novo, que participa de um time que agora tenta não zerar a bola a esmo, a trabalhar ela no chão desde lá de trás. Você tem um Hernanes se encaixando, você tem um Pablo se encaixando. Aí já tem uma espinha considerável dos principais jogadores. E você não vai dar tempo para o cara trabalhar. Ele também é uma mudança de conceito no São Paulo. Talvez até não fosse o melhor nome para um ano onde você está pressionando só para ganhar. E aí é ganhar a qualquer custo, né? Não é ganhar mudando o estilo do time. A gente não se importa muito com isso, né? Então, eu acho, você falou do São Paulo, reclamações. Eu vou dar o crédito. O Paulo Vinícius Coelho, nosso colega, comentarista, ele escreveu na Folha de São Paulo que jogadores abusam na pausa de final de ano e chegam despreparados, chegam muito mais fora de forma do que chegariam se simplesmente não treinassem, mas pegam um pouco mais leve na ceia, na bebida. Eu sou assim também. Tamo junto aí, galera da bola. E aí é um Diferença que eu não debate, jogo. se o jogador na folga, se ele pode, como um jornalista, por exemplo, eu não vivo da minha forma não física. Pode. Não deveria. Então, mas não é a que ele não cultura do pode, local. mas é um comprometimento diferente, né? A gente, e o aí, corpo assim, dele é a ferramenta dele. É ruim falar em atraso, tá? Porque cada lugar tem a sua cultura de futebol. Mas é óbvio que o São Paulo tem razão quando ele cita que o primeiro dia de trabalho dele na temporada seria muito mais proveitoso se ele não tivesse que recuperar um jogador fisicamente, que chega muito aquém do que seria o ideal para um primeiro momento. Quem tem que pensar nisso é o próprio jogador. Gente, ele deveria ter sido gente, mas formado. não dá não. Vocês estão loucos. O Sim, calendário jogador tem brasileiro muito são poucas férias. 11 meses de calendário. É pouca coisa, Rafa. eu concordo Eu que concordo muita que coisa você não tem. O é uma cara carreira tem que. curta, né? Não, eu concordo que o cara tem que se cuidar. Eu lembro, reta final de temporada, a gente conversava com o preparador físico, fisiologista. E aí, qual que é o cronograma que vocês passam? A gente tenta passar, mas nem todo mundo segue. São raros os jogadores que pensam na forma física, sabe o quanto vai ser importante. Isso eu acho um problema. Isso é falta de ser profissional. Você não se entende como profissional. É que nem ficar sem voz. Quero dizer nada sobre isso. Não é o meu caso. É que nem se a gente ficar sem voz, alguma coisa do tipo.
O jogador, o que eu acho que depõe contra o jogador nesse caso das férias é que a gente joga muito. E o cara não tem tempo, cara. O cara não consegue fluir, ele o cara não consegue sacrifica fazer muito. nada. O sacrifício de jogadores gigantes. São os anos de juventude dele, de curtir com amigos, com família, de namorar, de curtir filhos, que ele sacrifica de forma gigante. Mas é uma carreira curta, com uma recompensa alta para quem chega nesse nível de primeira linha. Então é um balanço complicado, é dificílimo. Todo bônus tem um ônus. Mas eu acho a gente que só não é preparado, o jogador complicado. no Brasil não é preparado para isso. Para interpretar isso como uma necessidade. Não é formado para isso, não. Desde a base. Não é. E ele não é estimulado a ter concorrência. Aqui eu vou citar o exemplo do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele tinha concorrência no Santos? Ele não tinha concorrência. E o que ele fazia por ele, o Gabriel tem academia na casa dele, o que ele fazia fisicamente por ele é da consciência dele, profissional dele. Mas ele não tinha concorrência no Santos. E quantos outros jogadores não tinham concorrência nos seus clubes? Então o cara fica assim, eu não vou emagrecer, ou eu não vou correr, ou eu não vou... Quem tem carreira mais longa, em geral, faz isso. Claro. E claro Zé Roberto. Claro que Rogério tem gente Ceni. que se cuida, mas tem uma lesão, é diferente. Ou tem gente que tem um corpo mais pesado, tem lesão. Mas tem alguns casos, Zé Roberto, Ricardo Oliveira, porque que se cuidam em casa nas folgas. É claro que você vai ter os exemplos, né, de profissionais que seguem um caminho bom. Só que generalizando, a cultura do futebol brasileiro é ruim nesse sentido. Sim, total. Tudo bem que o calendário pesa. Mas eles deveriam ser formados de uma maneira mais a galera já está profissional. Férias é para curtir. O jogador tem direito. É um debate muito bom. Eu não tenho uma opinião definitiva, mas é claro que o cara que curte demais, ele paga um preço por isso. Eles continuam curtindo quando tá jogando, tá? Tem ninguém que vai para casa às 8 horas da noite, não. Continua ali fazendo o que tem que fazer. Só que tem o treino. Você tem um estímulo, você coloca teu metabolismo pra funcionar. Eu acho que o Romário que falava, né? Você pode sair, só que você não bebe, aí tudo bem, você equilibra uma coisa com a outra. Também